Bom dia a todos. Tudo bem mesmo? Bem, galera, muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês. A gente sabe que se locomover das suas casas para vir ouvir uma galera aqui que prometeu tanta coisa não é fácil, mas a gente tem certeza absoluta que vocês vão sair daqui com uma visão diferente a respeito dos nossos negócios. O grande objetivo aqui não é falar só de arquitetura, só de design, mas sim transformar a visão de vocês a respeito dos mundos que a gente vive. Gente, o Conexão Refresher foi criado para vocês. Acreditem, isso não é demagogia nossa, não é papo. Porque a gente acredita de verdade que precisamos fazer algo diferente para movimentar o status quo. Hoje a gente se posiciona de uma maneira que, dependendo das situações econômicas do país, a gente tem grandes oscilações. E essas oscilações fazem com que a gente sofra muito e muitas vezes não saiba nem o porquê. Vocês concordam? A gente não sabe o porquê que sofre e muitas vezes fica quietinho, acanhado, sofrendo. Faz parte, gente. Nós somos seres humanos e a gente reage a estímulos. Agora, esses estímulos, gente, acreditem, a gente pode transformar e tudo está aqui dentro da nossa cabeça. O que a gente vai contar aqui não tem nenhuma mágica, são coisas muito óbvias. O intuito do Conexão Refresher nasceu exatamente para falar a respeito do óbvio, que a gente sente ao longo de 3 anos de Refresher, o quão necessário é abordar pontos iniciais da concepção da atuação profissional, da postura profissional e dos resultados que a gente quer de verdade atingir no dia a dia. Não é motivacional esse papo, mas acreditem, vocês vão sair daqui com sangue correndo nas veias, muito mais quente do que entrou. Não sou só eu que estou pilhado aqui, acreditem, a gente vai fazer isso com vocês. Pessoal, como não seria diferente, a gente aqui no Refresher não vai fazer uma introdução clássica de um evento, mas sim a gente vai ser muito despojado, leve e tranquilo com vocês. O que a gente precisa de vocês é uma visão conectada com a gente. Por isso que o nome Conexão Refresher nasceu também. Quando a gente começou a idealizar esse assunto há 5, 6 meses atrás, nós nos questionamos que nome que a gente traria para esse momento aqui com vocês. E o nome é muito importante, né? O batizado do filho é importante. Não poderia ser só o evento do Refresher ou algo assim. A gente queria algo mais, justamente para começar a contar uma história legal para vocês. E quando a gente fala em conexão, é difícil não imaginar que nós temos pelo menos 2 atores, né? Porque quando eu conecto, eu nunca me conecto sozinho comigo mesmo, né? Até pode ser, mas eu sempre estou me relacionando com outras pessoas. Nós somos seres que necessitamos de conexão. Nós vivemos em comunidade. Nós somos parte de uma comunidade. E quando a gente vira as costas para essa comunidade, mesmo sem perceber, é o momento que a gente precisa parar, dar um passinho para trás e refletir um pouco. Verdadeiramente, o Conexão nasceu com esse intuito de começar a falar mais e melhor sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia. Arquitetura, design e indústria moveleira. Esses são os 3 grandes atores que a gente convocou para esse momento. E eu estou muito feliz em ver vocês aqui. De cara, eu já agradeço pela presença de vocês. Muito obrigado. Gente, no Refresher, a gente acredita piamente, com muita, mas muita convicção, a gente é chato pra caramba com isso, quando a gente fala que dentro do mundo da arquitetura e do design, e a indústria moveleira faz parte desse universo, a gente acredita que existe um espaço selecionado para quem pensa diferente. Isso não é papo, isso é a verdade. É isso que faz com que nós tenhamos ídolos na arquitetura e no design, e vocês da indústria moveleira venerem outras indústrias talvez melhores do que vocês, porque faz parte, a gente nem sempre é o melhor, não é verdade? É por isso que a gente olha para aquele player ou para aquele concorrente e diz, cara, esse cara é fera, esse cara faz bem feito, eu queria ser que nem ele. Esse cara pensa diferente. Esse cara não faz a mesma coisa todo dia e, eu repito, esse cara não é igual todos os dias. É importante pensar isso porque faz parte do nosso mindset, da nossa maneira de pensar, de enxergar o nosso dia a dia.
E é por isso que a gente aqui no Refresher acredita que podemos democratizar a arquitetura e o design de alto nível. Não no sentido de criação, porque a criatividade é de vocês. A gente não tem essa presunção de influenciar no modo criativo, no modus operandi de vocês. Seja indústria, seja arquitetura, seja design. O que a gente quer de verdade é auxiliar nos momentos onde a gente sabe que, quem sabe pela nossa proposta de profissão, arquitetura, design, indústria moveleira, nós nos dediquemos demais a algumas questões focadas estritamente em ciência. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem de vocês gosta de ciência, levanta a mão. Pouca gente gosta de ciência, hein, gente? E quem aqui gosta de satisfação? E é fácil essa pergunta, né? E o que tem a ver ciência com satisfação, gente? Vamos lá, a gente vai falar bastante sobre isso. E o que a gente precisa, pessoal, no primeiro pedido que eu faço para vocês, eu vim aqui para pedir, tá, gente? Eu vim aqui para pedir muita coisa, porque a gente precisa ser mais claro, direto, objetivo e falar mais o que a gente pensa. Eu acredito nisso e eu acho que o mundo está carente de pessoas que se posicionem uma na frente das outras e diga, cara, eu preciso de uma coisa de ti. E não só esperar, esperar, esperar. Talvez seja isso que a gente está fazendo. Eu me refiro por viver o mundo da indústria moveleira. Talvez seja isso que a gente esteja fazendo hoje. A gente está esperando algo acontecer. E faz parte, porque a gente não domina algumas variáveis. Quem já fez uma SWOT na vida sabe, né? As ameaças, infelizmente, a gente pode influenciar, mas não domina. Agora, a gente precisa influenciar, gente. Não dá para se contentar em olhar uma SWOT e dizer, cara, o poder econômico está mudando, eu não sei o que vai acontecer, eu vou ficar quietinho no meu canto. Não dá, gente. Quem aqui gosta de imaginar um fim negativo para o seu negócio? Ninguém levanta a mão agora, né? Porque isso não é possível de ser pensado, mas isso acontece. E isso não é drama que eu estou fazendo, é somente uma visão de negócio que hoje a gente percebe em virtude do momento econômico que a gente vive. E aí é o momento de chacoalhar os ombros e dizer, cara, eu vou me movimentar. Quando a gente fala de conexão, pessoal, e aí eu falei de ciência e satisfação. Quando a gente fala de conexão, o evento Conexão é de vocês. É sério isso, gente. Vocês vão perceber que isso não é uma rodada de palestras, tem gente muito foda sentada aqui na frente, que vai falar para vocês coisas que nem eu tenho noção clara da visão completa deles, mas eu tenho certeza que a postura deles aqui em cima, bem como a minha, não é para vir falar apenas o mais trivial do dia a dia, porque trivial e óbvio tem uma diferença enorme. E falar o óbvio é o que a gente vai falar hoje, mas aquele óbvio que vocês vão dizer, cara, por que eu não estou pensando assim? Por que eu não já me movimentei um pouco mais? E por que eu não me posicionei diferente no meu negócio? Repito, não tem fórmulas mágicas, a gente vai dar informações muito legais a respeito das nossas visões para vocês. E como eu falei, não é uma sequência de palestras convencional que vocês conhecem, que também são legais. Aqui é muito dinâmico. O primeiro ponto que eu falo para vocês sobre o Conexão é que eu preciso que vocês colaborem com a gente, e aí o instinto de colaboração, pessoal, vai fazer muito sentido hoje em dia. Eu preciso de vocês, é o meu primeiro pedido para vocês. Colaborem no sentido de responder o que a gente vai questionar para vocês. A gente tem uma série de boas perguntas que a gente já vai fazer para vocês, e eu preciso construir uma única resposta para uma única pergunta enorme que eu tenho aqui. Esse é o momento de arquitetos e designers, gente, e também é o momento da indústria moveleira. E eu quero começar fazendo um depoimento meu agora aqui. Só deixa eu cuidar do tempo aqui para não me passar. Que eu falo bastante. O meu maior desafio hoje aqui é sintetizar em 50 minutos, gente. Para quem faz o webinário de 3 horas, tá feio o negócio, né? Mas vamos lá. Poder da síntese. Gente, arquitetos, designers e indústria, vocês acham que vocês vivem sozinhos? Vocês acham que é possível isolar essa palavrinha aqui de cima e esquecer essa palavrinha aqui de baixo? Vocês acham que é possível esquecer essa palavrinha sem tocar nessa profissão? Gente, se alguém acredita que isso é possível, eu sugiro que reveja seus conceitos de verdade. Porque a gente não está no mundo de hoje
com a concorrência crescendo, e faz parte a concorrência crescer, o mundo cresce, a concorrência vai junto, e a gente olhar o nosso universo como 10, 15 anos atrás. Hoje, a gente precisa olhar diferente. E olhar diferente, talvez não seja nenhuma grande mudança na vida de vocês. Está aqui, gente. É pequenininha, não custa nada. Só o teu esforço. E aí, gente, pergunto para vocês, a gente está junto nesse barco ou não está junto? Sim ou não? Legal, gente. Eu vou fazer um depoimento para vocês. Eu nasci nessa cidade há 37 anos atrás. Já estou esquecendo da minha idade, sinal da velhice, né? Quando a gente começa a achar que tinha 36, é porque está ficando velho, né? 37 anos atrás. Meus pais sempre viveram da indústria moveleira. Minha mãe é professora, meu pai trabalhou em indústria de móveis a vida inteira, 50 anos. Faz parte daquela geração que trabalhou tanto, conseguiu acumular um pouco de riqueza e hoje tem que gastar em saúde e não pode aproveitar a vida. Faz parte, geração baby boomer lá, né? Pós-guerra. É isso aí que acontece, é isso aí que sobrou para eles. A gente pensa um pouco diferente, mas ao mesmo tempo a gente admira as conquistas. Mas ao longo desses 37 anos, principalmente aos 20 e poucos de carreira profissional, eu vi essa cidade, que é o maior polo moveleiro da América Latina, que representa a região com o maior polo moveleiro da América Latina, passar por altos e baixos. E esses altos e baixos, às vezes, assustam, pelo sentido de ser alto e pelo sentido de ser baixo. Às vezes é alto demais e dá medo de cair e quebrar a cara, e às vezes é baixo demais e dá medo de, cara, o que eu vou fazer amanhã? Se eu só vivo disso, sabe a história de botar muitos ovos numa mesma cesta? Às vezes dá um medinho da cesta, a cesta parece que está caindo da mesa, né? E aí vem vindo um cara correndo para chutar ainda. E como é que eu seguro esse cara e seguro a cesta? Bom, esse é um medo que eu tenho, eu não sei se vocês têm, gente, mas eu tenho esse medo. Talvez eu seja muito irrequieto, por isso que eu caminho tanto aqui, tá? Mas eu não consigo me conformar em olhar para um negócio tão bom quanto a gente tem na mão e entender, gente, e eu não sou emissário da notícia ruim, porque isso já faz parte do dia a dia de vocês também, e entender que a gente, enquanto indústria, passa por um momento realmente difícil, e a gente precisa ter consciência que esse momento difícil, ele vai passar, só que não passa sozinho. A gente precisa se movimentar, pessoal. A gente precisa sair do momento que a gente vive hoje, mudar o status quo, mudar o que sempre foi feito, mudar eu sempre fiz assim, mudar o meu antigo antecessor fazia e agora eu repito. Tem que mudar, gente. Tem que mudar. Quem aqui já foi para a Feira de Milão, levanta a mão. Uma parcela já foi. Quem não foi, não se preocupa, que não está perdendo nada. Se não vai com foco, era melhor ter ficado em casa. Essa é a minha opinião, porque na primeira feira que eu fui, eu não tinha foco, gente. Eu só cansei e voltei cheio de papel para casa. Não fiz nada com os papéis, gente. Terrível, horroroso. Perdi meu tempo. Nas outras eu melhorei um pouquinho, botei foco na cabeça e aprendi que preciso ter foco na vida. Eu acho que a Feira de Milão, o maior ensinamento não é design e arquitetura, é ter foco na vida. Vamos lá, me lembrei agora. Quando a gente olha para isso, pessoal, a gente começa a sentir que nós da indústria precisamos nos unir. E aí unir somente nós, industriários, porque eu me coloco no lugar, porque eu trabalho junto, eu faço parte desse negócio, ou eu preciso me unir com cabeças diferentes, que talvez não sejam nem melhores nem piores, mas eu tenho que me unir com quem pensa diferente para me tirar do meu ponto central para outro lugar. Para isso que o Conexão foi criado, gente, para a gente poder unir mais e melhor esses dois agentes junto à indústria. Não que a indústria não saiba fazer isso, faz e faz muito bem, só que nesse momento de pancada, a gente se encolhe, a gente tem medo, a gente fica parado esperando o dia de amanhã. E aí a gente precisa de outras cabeças que movimentem o nosso setor. E aí o meu depoimento de nascer aqui segue porque um dia eu me formei arquiteto. E aí eu achei que ia mudar o mundo. E ainda acho que vou, de alguma maneira, do meu jeito. Para mim, pelo menos. Arquiteto é meio louco mesmo, né? Mas faz parte. E aí, gente, quando eu me formei arquiteto, eu vi que, cara, tudo que eu aprendi na academia, eu teria que reaprender para viver o dia a dia das pessoas de verdade. Para poder colaborar com esses caras aqui em cima. Porque de verdade, aqui embaixo.
Porque de verdade o meu intuito de formação foi ajudar essa turma aqui, é fazer parte dessa turma. Esse é meu depoimento, gente. É a minha visão de negócio para arquitetura e design. E eu acredito muito que a gente está um num canto, outro no outro e outro no outro, esperando para ver o que vai acontecer. E aí, pessoal, eu trago uma situação. Depois de me formar já há 12 anos aí, 13, enfim, eu vejo que tive que reaprender tudo que eu aprendi, fora a parte técnica. Por isso que eu falei de ciência e satisfação. Eu tive que reaprender a parte técnica, porque a ciência, que 1/5 daqui levantou a mão e disse que gosta, a ciência é legal, mas ela é simples, vocês concordam? Tem regra, tem método, tem fórmula, você vai lá e faz. Tem que ser bom, mas vai lá e faz. Agora a satisfação, para estar no meio de um negócio como esse, e entender que a gente precisa se movimentar para ter satisfação, porque eu faço muito bem as minhas coisas do dia a dia, e no final de contas eu talvez não tenha tanta satisfação, porque não rendeu, porque a política econômica está assim assado, porque o negócio podia ser diferente. Então o que a gente quer com vocês aqui, pessoal, é entender mais de satisfação, e não só satisfação sem dinheiro no bolso, mas é falar a respeito disso para fazer o nosso negócio ser mais interessante. Porque ciência sozinha, às vezes é chata pra caralho. Vocês concordam? Por isso que 4/5 aqui não levantou a mão, porque disse, cara, chato. Odiava aquela disciplina que eu tinha. Mas é importante, todo mundo vive aqui disso. Mas no final de contas, gostar mesmo, a gente gosta de satisfação. E quando eu falo de satisfação, pessoal, eu falo de experiência, eu falo de emoções, eu falo de coisas muito mais interessantes para poder responder uma grande pergunta que a gente se dispôs a responder nesse evento. Como validar ideias sem projetar nada? E aí, gente, eu toco em todos de vocês aqui. Eu toco em todos os cotidianos de vocês. Todos vocês aqui projetam algo, certo? Projeto não é desenho, projeto é projeto. Eu projeto melhorar minha vida. Eu projeto alcançar novos sonhos. Eu projeto ser um cara melhor. E aí eu projeto arquitetura, design e mobília. Todo mundo projeta, certo? E aí o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, de verdade, gente, é uma visão diferente para poder fazer isso de uma maneira mais rápida, objetiva, e o melhor de tudo, pessoal, quem vai construir isso aqui, eu não tenho nada a ver com esse pastel. São vocês que estão aqui, gente. Todos vocês vão dar uma pinceladinha nisso. Fiquem tranquilos que vocês não vão vir todos no palco aqui ter que fazer um jogral para a gente, mas vocês vão sim ajudar a construir uma resposta que eu ainda não tenho. Eu garanto que vocês ainda também não têm. Certo, gente? Então vamos lá. Pessoal, eu tenho só uma diquinha para vocês, tá? A gente tem o nosso ilustríssimo Eduardo da Metris, está lá atrás, um queridão parceiro nosso, e a gente tem uma brincadeira que eu preciso que vocês nos ajudem. Eu falei que eu vim aqui para pedir, para perguntar muito, né? Então, quando vocês se liberarem para ir no banheiro um minutinho, quando derem os intervalos, passem com o Eduardo, a nossa equipe vai ficar incomodando vocês para isso, para que vocês realmente vejam em um óculos 3D uma jogada diferente que a gente brincou. Não é para mostrar a tecnologia, é para mostrar visão de negócio. Eu preciso disso de vocês, porque logo na sequência, eu preciso que vocês corram no Instagram e respondam a primeira pergunta desse dia. Esse negócio aqui é um jogo, tá, gente? Eu estou aqui enchendo linguiça, mas isso aqui é tudo um jogo, tá? Vocês estão dentro de um jogo, vocês vão participar de uma brincadeira muito legal, muito profissional, e que eu tenho certeza que vai transformar a cabeça de vocês. Certo, gente? Vocês vão colaborar com a gente? Sim? Sim? Pode ser? Então vamos lá. Isso, Instagram do Refresher, @RefresherTrends, quem não segue a gente, vai lá. E a gente tem nos destaques a primeira pergunta já lá. Quem não viu o óculos, por favor, não responda ainda, porque eu preciso de verdade, da verdade de vocês. Certo, gente? Então vamos lá. Eu vou começar a passar aqui um material que tem tudo a ver com ciência, satisfação, colaboração, visão de negócio diferente, para que a gente realmente evolua enquanto cadeia, enquanto negócio, porque a gente precisa crescer junto e de verdade. Para que serve uma tendência? Alguém de vocês já parou para pensar nisso, ou vocês somente são afetados por elas? Eu adoro essa palavra afetado, porque a gente realmente é afetado diariamente por uma série de tendências.
Alguém já parou para pensar, para que serve uma tendência? Levanta a mão para mim. Aí, gente, legal. Para que serve uma tendência, pessoal? É mais ou menos você saber para que serve um veículo para você se locomover. Você tem que saber para que serve, correto? Senão você não adquire um que atinja e atenda às suas demandas. Então, quando a gente fala de tendências, agora a gente vai falar sobre algo muito legal no âmbito da arquitetura, do design da indústria moveleira, porque a gente vive falando disso, não é? Ah, isso é tendência, eu vou fazer porque é tendência. Tanto no projeto do arquiteto, do designer e da indústria moveleira. Ah, é tendência, eu vou seguir a tendência. Eu vivo falando isso, gente. É meu negócio. Dentro do Refresher, dentro do nosso escritório, a gente vive falando, não, isso é tendência. Isso eu vou precisar fazer porque é tendência. As pessoas estão querendo porque é tendência. E aí vem a grande pergunta, tendência para quem? Para mim? Eu fui na Expo Revestir há 2 semanas, e aí, chegando lá, eu vi uma feira de arquitetura fervilhando, gente. O Alexandre, que foi também, a gente trocou uma ideia essa semana, a feira estava explodindo, saindo pelo ladrão, profissional de arquitetura e design, sedento por novidade. Pessoal, sinceramente, é um tapa na cara de nós, da indústria moveleira, que olhamos para as nossas feiras e vemos elas, às vezes, definhar. E é triste, e é muito feliz, ao mesmo tempo, olhar para isso e ver movimentos como o da FIMA, que eu e a Júlia, a gente estava essa semana, e o Alexandre também pôde visitar, e todos vocês também, ver um movimento que quer integrar esses 3 agentes. Isso é inteligentíssimo, gente. Isso é nobre, isso é digno de aplauso. Isso é reconhecer que preciso me unir e não dividir esforço. Porque quando a gente divide esforço, gente, a gente vira uma ilha, e quando a gente vira uma ilha, um dia o mar toma conta. Não tem jeito, gente. Vai morrer sozinho. E aí, pessoal, para que serve uma tendência no nosso dia a dia? Vamos lá. Vamos falar muito aqui hoje. O que é de fato? Eu trouxe 3 pontos para vocês aqui. O que é de fato uma tendência? Qual é o status quo de hoje das tendências desse universo? E, principalmente, para que serve? Esse é meu objetivo aqui. Conseguir sair desse palco daqui a alguns minutos com vocês tendo entendido a principal razão de existir de uma tendência. E esqueçam revistas, informativos, blogs e diabo a 4. A gente vai pensar com a cabeça de vocês aqui hoje. Vamos lá, gente. Pergunta que não quer calar. Quem já teve medo de perder o seu emprego, o seu negócio, o seu trabalho, o seu cotidiano para uma maquininha? Levanta a mão. Se alguém não levanta a mão, eu sei que está mentindo. Eu vou pedir de novo. Quem que já teve medo de perder o seu emprego para uma máquina? Gente, não sei se vocês já têm uma clareza a respeito disso, mas todos os processos que podem ser automatizados, um dia serão. Todos. 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 Se a gente acha que cria um bom layout de arquitetura hoje, vocês acham que em breve um software não vai fazer a leitura de toda a legislação da sua cidade, mais um bom briefing de cliente, mais aspectos de gosto e vontades próprias, e vai gerar uma série de soluções prontas para o cliente só escolher o que ele prefere? Vocês têm alguma dúvida que isso vai acontecer? Gente, se vocês têm, se preocupem. A gente precisa mudar a nossa chaveta aqui, ó. Tem que mudar. Isso vai acontecer. E pior de tudo, quem vai criar isso, quem sabe, não é nem arquiteto, nem designer. Quem vai criar isso é um cara de programação que vai dizer, cara, que negócio. Eu posso automatizar o trabalho desses caras. E eu vou tirar eles na minha frente. E aí dá medo, né? Dá um medinho, né? Ou não dá? Eu não vou falar do Uber aqui, que é clichê demais, né? Mas quem é taxista sabe do que eu estou falando. E há 5 anos atrás não sabia. E aí, gente, para a gente não perder exatamente o nosso espaço, a gente precisa se movimentar. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês contratariam um corretor de ações que não avalia o histórico de uma empresa? Estou falando de tendência. Vocês contratariam, botariam grana na mão de um cara que não avalia o histórico das empresas que ele quer investir ou que vocês querem investir? Alguém já investiu em bolsa de valores aqui? Alguém já perdeu dinheiro com isso? Alguém sabe por que perdeu dinheiro?
Eu não posso levantar a mão. Não tenho nem ideia por que eu perdi. Eu simplesmente botei a grana na mão de um cara e confiei no trabalho dele. Faz parte. A relação de arquitetura e design é parecida. Agora aqui, gente, dói no bolso. É matemático, é financeiro, é imediato. Certo? Então, gente, o nosso Charlie Sheen aqui, quem não assistiu, Wall Street assiste. É um baita filme, década de 80, 90, enfim. Ele representa aquela turma dos anos 80 que ganhou muita grana contando um monte de história para um monte de gente. Algumas histórias verdadeiras, outras negativas. É aí que começa a nascer a história bem contada, gente. Acreditem. Esse é o tipo de profissional que começou a contar uma história melhor do que todo mundo. E encheu o bolso de dinheiro. E eu não estou falando para a gente contar a história mal contada só para encher o bolso, não. Eu só estou falando que esses caras têm que olhar e aplaudir eles. Porque o que eles fizeram, gente, mudou o negócio deles de uma maneira absurda, a ponto de todo mundo seguir o caminho deles. No fundo, o que esse cara faz é analisar um painel de métricas. E esse cara, ele não é nenhum mágico, ele não é nenhum feiticeiro. Vou falar essa palavra algumas vezes aqui. Esse cara, ele apenas olha o famoso home broker, ou painel de gestão de ações, e ele avalia alguns fatores. Que fatores que ele avalia, gente? É sério, não precisa ser gênio para avaliar um painel desse. É só se dedicar um pouco e entender. Por isso que inventaram um painel que o próprio cliente avalia. Isso faz décadas, tá, gente? Não precisa ser corretor de ações para cuidar da tua própria ação. Hoje em dia não, há 30 anos você já consegue fazer isso. E dentro desse painel você analisa o passado, avalia o presente, para daí então projetar o futuro. E quando a gente fala em arquitetura, design e indústria moveleira, a gente tem uma vontade de sair projetando o futuro que nem um maluco, só porque nos ensinaram que é legal projetar o futuro. Porque a gente se sente Deus, eu sou dono de uma coisa nova. E aí eu esqueço que eu tenho duas variáveis técnicas, científicas, muito simples, que já aconteceram, ou estão acontecendo. Eu só preciso abrir meus olhinhos e enxergar isso. E é por isso que eu comecei falando de ciência, e eu comecei falando de satisfação. Aqui, gente, eu só tenho ciência para me ajudar. E eu não preciso ser cientista. Não preciso nem ter estudado nessas áreas. Simplesmente, eu tenho que analisar. Eu tenho que ter coragem de me botar no meu lugar e dizer, cara, antes de projetar futuro, eu preciso olhar um pouco para trás para construir um futuro verdadeiro, que tenha sentido. Precisa fazer sentido, gente. Quando não faz sentido, é bonito para quem criou e é horrível para quem recebe. Eu sou profissional de arquitetura e eu sei o quanto é ruim chegar no momento final de um projeto e mostrar o meu filho e a pessoa dizer, cara, não é isso que eu queria. E aí tu diz, cara, eu simplesmente não me conectei com quem está pagando o meu negócio. É horrível, gente. É horrível. Se alguém aqui tem desejo de apenas figurar em revistas e livros, talvez não seja o evento mais indicado, porque o que a gente quer aqui é fazer algo além. É sair dessa visão apenas estética do negócio e entender exatamente o que papel que a gente está fazendo nessa sociedade. Para que a gente serve de verdade, né? A tendência serve para algo e nós temos que servir. Esse é um mantra natural da psicologia, né? Sirva para alguma coisa. Caso contrário, é óbvio, a gente não tem serventia nenhuma. O detalhe é que a gente não se liga nisso. E aí quem está do outro lado do balcão pensa, pô, esse cara não serve para mim. É assim que se pensa. É assim que a gente pensa também. Então, pessoal, o que eu vou contar aqui para vocês não é feitiçaria. E também não é tecnologia. É apenas método. Simples, óbvio, e não é criado por mim. É apenas detectado por nós. Esse método, gente, ele estima, eu vou voltar aqui, que projetar o futuro sem avaliar presente e analisar o passado é o que acontece de fato hoje em dia. É o que é de fato. É isso que é. A gente conseguir olhar de um fluxo diferente do que eu mostrei para vocês. Vou voltar aqui. Projetar o futuro para avaliar presente e para analisar o passado.
Isso é o que é de fato. E quando a gente consegue, de verdade, pessoal, sair daqui e vir para cá, a gente consegue resultados muito melhores. Quem se lembra da feiticeira? A Almarada se lembra. Quem tiver casado aqui pode dizer que se lembra, porque a gente sabe que você se lembra. A gente sabe que você se lembra. Amnésia conveniente. eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Nunca ouvi falar dela. Da tiazinha também. Bem lembrado. Gente, ela tinha uma propaganda, né? Que ela dizia, não é feitiçaria, é tecnologia, né? Quem caía nessa história, gente? Quem caía nessa história? Vamos ser sinceros. E aí, gente, nós hoje, isso é um dado fácil de ser avaliado, nós nos enxergamos apenas 10%. Só. E se a gente que vive, eu vivo comigo mesmo, né? Imagina que aquela história, né? É o motoboy e a gente reclama do motoboy que buzina demais. Aí o cara, pô, tu buzina demais. Ele diz, cara, imagina a minha insatisfação comigo, que eu me ouço buzinar o dia inteiro. Pois é, a gente vive com a gente o dia inteiro. E mesmo assim, a gente se enxerga 10%. 10%. O restante, pessoal, a gente não consegue perceber como nós somos. Isso a Bárbara, que deve estar aqui, é a nossa consultora, e ela sempre nos diz, André, relaxa, você só se enxerga um 10%. Vamos trabalhar um pouquinho para ver se a gente se enxerga. E a gente começa a se enxergar. É aquele tapa na cara, vê se se enxerga. Pois é, gente. É a coisa mais certa que alguém tem que dizer para a gente. Cara, se enxerga um pouco antes. A gente tem que se enxergar. E quando a gente começa a se enxergar melhor, a gente percebe que a gente avalia as tendências de uma maneira completamente equivocada no nosso universo de arquitetura e design. Porque a gente olha para questões estéticas. Esse quadro é bonito. Agora eu tenho tendências fractais porque eu gosto de um profissional que trabalha com isso. Cara, é tendência para você. Não é para o negócio. E quem que vive projetando só para você? Eu conheço vários industriários, donos de indústrias, que quem sabe nunca comprariam o próprio produto da indústria. Porque o cara talvez é um cara de um nicho diferente, uma cabeça diferente, ele teve a grande virtude de criar um produto não para ele, para o cliente dele. Isso é legal, isso não é ruim. Ele pode comprar, é óbvio, mas talvez não compraria, porque não é o negócio dele. Não é a vida dele. Mas ele entendeu que alguém compra isso. E é por isso que ele produz. Agora, gente, quando nós avaliamos as estéticas, as tendências estéticas, a gente se equivoca e a gente diz, nossa, isso é tendência, aquilo lá é tendência. Cara, a palavra tendência, ela é muito mais ciência do que satisfação. Ela é uma análise objetiva do que aconteceu, do que está acontecendo, e um projeto de futuro. Um projeto mental. Eu estimo que isso siga acontecendo. Ponto. Variação do dólar, gente, é isso. É uma estimativa. A gente todo dia tem uma variação que não se concretiza. Em outros negócios, outros profissionais já entenderam que isso faz parte do jogo. Estimar e errar. E a gente se incomoda quando há um equívoco, né? Mas a tendência não se concretizou, que chato. Pois é, talvez a gente só olhou a estética do negócio e esqueceu de olhar o histórico que nos conta tudo. Nos conta tudo. O negócio está subindo, o negócio está caindo. É fato, gente, é analisar dado, é ciência. E tendências estéticas, gente, elas não são invenções. Elas são desejos materializados. E aí eu não vou entrar na seara do comportamento, porque daria um outro conexão refresher só sobre isso. Agora, quando a gente olha comportamento humano, a gente percebe claramente o quanto é necessário olhar melhor para o nosso cara do lado, para o nosso cliente, para o nosso parceiro, para o profissional de arquitetura e design que vive da indústria, a indústria que vive do profissional de arquitetura e design, porque a gente anda junto, pessoal. Cada vez mais tem mais indústria, cada vez mais tem mais profissional. Será que a gente vai viver sozinho sempre? Não. Vai ter cada vez mais gente que não é da nossa área dominando a nossa área. E a gente precisa abrir o olhinho e andar para frente. E aí uma dica que eu deixo para vocês, pessoal, que quando tudo é tendência, e eu quis mexer nessa feridinha, quando tudo é tendência, eu fui para Revestir agora, e aí eu vi um monte de gente tirando foto, e fazendo live, fazendo stories, e eu tenho uma sensação de que talvez não
viram a feira com os seus olhos, mas sim viram apenas com o seu smartphone. Que é legal. A gente hoje tem a oportunidade de contar para os outros o que está acontecendo, gente. Isso não é coisa de blogueiro, de instagramer, gente. Isso é coisa de ser humano. Porque blogueiro e instagramer é um ser humano. E esses caras somente entenderam que é legal contar para os outros. Porque a gente adora novidade. Só que, quando tudo é tendência verbalizada apenas no lado estético, algo errado não está certo. Vocês concordam? Algo errado não está certo. Está aqui o nosso querido Futurama, né? Algo errado. É um meme muito legal. Algo errado não está certo. Porque tudo é tendência. Listra é tendência, neutro é tendência. Eu digo, cara, mas e aí? O que é tendência mesmo? Me conta. O dólar sobe ou o dólar desce. Para eles, de outro negócio, né? Para a gente, o dólar sobe e desce. Legal, né? Coisa bacana. E a gente se convence disso. Como a gente é suscetível a uma boa história, hein? Sério, gente. Como a gente é suscetível a uma boa história. E aí, pessoal, trago de novo a feiticeira para atiçar os ânimos da almarada, que eu sabia que ia agradar eles. Todo mundo feliz, dando um sorrisinho de canto de lábio, né, Alex? A Rafa já deu uma porretada nele. Gente, em alguns momentos nós criamos tendências feiticeiras, que são tendências que não têm base sólida nenhuma. E esse é o status quo de hoje. É isso que a gente lê à torto e à direito em todos os lugares. Isso é tendência, 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 tendência. Quando você para avaliar presente e passado, 99,9% não se sustenta, porque não tem explicação. E se não tem explicação, gente, me desculpa, não entra na cabeça de nenhuma criatura a não ser arquiteto e designer que se convence. Fora quem compra, diz, cara, não entendi, não concordo. E aí talvez, gente, é por isso que o projeto não aprova, é por isso que a linha de produto não vende, é por isso que a gente erra e não sabe que errou. Lembrando que errar é bom, desde que a gente erre rápido. E aí, pessoal, dá um medinho, e esse medinho paralisa, e a gente vira o cachorro grandão, que podia morder o pequeno, e fica acuadinho, porque eu estou errando. E aí eu começo a pensar que tendência é bobagem. Aí eu estou indo agora para o outro universo. De pessoas que dizem, cara, a tendência é bobagem, a gente esquece esse negócio, vamos focar no trabalho. Tá certo, foca no trabalho. Agora, se você não olha a tendência, se você não analisa hoje o seu aplicativo de mobilidade urbana e não vê que a rua que você sempre passa está trancada, o que acontece contigo? Tu fica trancado lá. É legal isso? É a mesma coisa, gente. O Waze que nos diz, olha, evita daqui e vai para lá, ele está te dando uma tendência. Olha, a tendência é que aquilo esteja parado ainda, foge daí. E a gente gosta, né, de elementos tecnológicos e não entende que isso é simplesmente tendência. E aí, pessoal, quando a gente olha para analisar passado, o fluxo correto é aqui, ó. Avaliar o presente, analisar passado, avaliar presente, para aí sim projetar futuro. Esse simples caminho, chamei de método para ficar mais bonito, mas esse simples caminho gera agilidade. E quando gera agilidade, a gente pensa diferente, para poder neutralizar o medo de errar. E a gente começa a ter a oportunidade de neutralizar o medo de errar. E eu não quero eliminar, é só neutralizar, é errar menos. É entender que errar demais todos os dias, a toda hora, também não faz ninguém ser um profissional bom. Não é verdade? Eu erro bastante. Legal, mas você aprende. A gente não aprende errando, a gente aprende corrigindo o erro, né? Diria lá o Samitiba, né? A gente aprende errando, mas corrigindo. Se eu só errar a vida inteira, gente, o seu currículo não será bonito. Essa é a verdade. Então a gente tem que errar e tem que corrigir. E neutralizar o medo de errar, pessoal, passa por avaliar a tendência. Seja ela do âmbito que for. Volto na história do Waze. Se você começar a olhar melhor o seu aplicativo de mobilidade, você erra menos. Você chega mais pontual no seu horário. E você entende que alguma coisa te deu uma visão de futuro, uma projeção de futuro. No mundo da arquitetura, do design e da indústria moveleira é igual, pessoal. E aí, para que serve uma tendência, de fato? Para andar para frente e com rapidez. Mas essa não é a melhor resposta ainda. Olha esse cara aqui. Ele está caminhando, né? Vocês já imaginaram esse cara cego?
Vocês já imaginaram ele não enxergando? Será que ele estaria caminhando do mesmo jeito que provavelmente estava nessa imagem? Eu tenho certeza que não. Porque ele vai ter medos que quem enxerga não tem. E a chance que a gente tem, avaliando tendência, é de seguir caminhando, seguir caminhando, seguir caminhando e desbravando estradas sem ter passado por elas ainda. Porque eu avalio a minha tendência. Eu vejo o que aconteceu no meu passado para projetar o futuro. E aí eu me meto num negócio que eu nunca me meti. E eu entro num mercado que eu nunca me meti. E eu volto na história que um dia um programador vai criar um software que vai projetar arquitetura, e esse cara vai pensar assim, ele vai dizer, cara, eu não sou arquiteto, não sou designer, mas eu já avaliei as minhas tendências, eu criei o Waze, eu criei alguma coisa no Google, e quem sabe eu crio um negócio para arquiteto também. Tem um carinha lá que se chama Guy Kawasaki, que saiu da Apple para criar um aplicativo online que substitui o uso do pacote Adobe, do Photoshop e tudo mais, para quem conhece, sabe do que eu estou falando. E é um aplicativo criado não por um designer gráfico, e um cara que viu uma baita oportunidade e disse, cara, eu vou vender um negócio para esses caras que estão ferrados com uma ferramenta difícil de trabalhar, complexa, e eu posso ofertar isso para eles. Ele se meteu no meio desse negócio, e quem sabe a empresa dele hoje vale mais do que o conglomerado Adobe e todos os seus softwares juntos. Então, quando a gente caminha, a gente está enxergando e está se baseando por uma tendência. Eu que estou aqui fazendo 30 quilômetros esse papo com vocês, que eu gosto de caminhar, estou gordinho. Eu sei que eu não vou cair, é o que eu espero, porque eu olhei e eu entendi que não tem nenhum buraco, a menos que tenha uma surpresa. Eu posso errar, mas eu tenho a quase certeza que eu não vou errar, porque eu estou avaliando algo que eu já olhei. Nosso passador aqui está pregando uma peça, vamos lá. Pessoal do som? Foi? E aí, gente, aquele garotão que está caminhando, que nem eu aqui, ele pode. Aí o Camilo que está aqui, ele me deu uma dica para essa apresentação. A gente sempre olha para isso, né? Eu não estou falando em tons bélicos, que a gente tem algo muito aflorado hoje em dia, esqueçam isso, tá? É só uma expressão que eu usei, uma analogia. A gente olha para essa expressão que é a clássica, né? Preparar, apontar e fogo. Preparar porque eu preciso estar preparado, apontar porque eu acredito que é importante enxergar exatamente onde eu quero atirar, e aí sim eu atiro. Pode ser, gente. Lá no Velho Oeste era assim, onde a compreensão era diferente, as pessoas eram outras, a concorrência era outra, fazendo analogia com o nosso negócio, gente, lá não tinha nem arquiteto, eu acredito, né? Até tinha, né? Indústria moveleira também, uma, duas, quem sabe, umas fábricas, marcenarias. Eles podiam preparar, apontar e atirar. Quando eu olho tendência, pessoal, eu abro meus olhos e eu tenho a oportunidade de fazer isso. Preparar, porque se eu estou preparado para o jogo, eu estou preparado para o jogo. Sabe aquela história, está pronto? Eu nasci pronto. Vamos lá, eu estou sempre pronto, eu estou sempre preparado. E aí eu posso atirar e depois eu corro atrás da bala, gente. Porque daí eu estou olhando tendência. E aí eu volto a falar daquele arquiteto, aquele designer que a gente tanto admira, daquela indústria moveleira que a gente vai para Milão e diz, cara, esses caras são foda. Esses caras pensam assim. Esses caras não apontam tanto. Eles não perdem tempo tanto com isso. Porque eles avaliam outras variáveis para poder atirar já com certeza do seu preparo. E aí, gente, vamos buscar essa bala depois. Se eu errar, faz parte da vida, vou aprender e vou evoluir. Mas eu não deixei de atirar enquanto o outro está só apontando, apontando, apontando. Se eu tivesse um duelo de bang-bang, gente, o cara que faz isso tem uma chance bem maior de pegar o outro, né? Pode ser que ele erre, mas daí ele atira 2 vezes, atira 3, atira 4. E aí está aí a Apple sempre com um smartphone na frente da concorrência, por que razão? Porque eles preparam, eles atiram e vamos corrigir. Vendo um vídeo do Jobs apresentando o iPhone 3G, que foi o segundo iPhone, ele dizendo, gente, a gente aprendeu muito com o primeiro iPhone. Isso ele falou. A gente não percebe, a gente só vê o show, né? Ele falou, a gente aprendeu muito com o primeiro iPhone. Agora eu estou fazendo o segundo. E estava lá os outros correndo, né? Vou fazer meu primeiro smartphone com tela plana para concorrer com a Apple. Cara, a Apple já estava no segundo, velho. Quem sabe no terceiro. Então, gente,
avaliar a tendência, acredita. E a tendência que o Jobs olhou era o seguinte, tem uma galera querendo eliminar um teclado e botar uma tela maior. Essa era a grande tendência. Não precisou ser tão gênio quanto ele era para tomar essa decisão. E é para isso que serve uma tendência. Para a gente preparar, atirar mais rápido e depois a gente aponta a mira e dá o segundo, dá o terceiro tiro. Quando a gente se prepara, eu tenho mais munição. Se o primeiro tiro não acerta, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto, eu tenho o 10º. Eu tenho o 1000º tiro, porque eu estou preparado. O que eu não posso, gente, é sair atirando sem preparar. Esse é o grande ensinamento que a gente quer passar a respeito de tendência. E aí, pessoal, eu quero fazer umas analogias com vocês, porque o dia de hoje vai ter umas jogadas legais. Eu vou tomar mais 10 minutos aqui, tá, gente, do nosso cronograma. Quando a gente olha para produto de arquiteto, qual que é o nosso produto do arquiteto? O projeto. Esse é o nosso produto. Produto é o resultado do nosso trabalho, que se formaliza em um projeto. Tudo que eu faço para construir ele é meu processo, é meu método, é meu poder de engajamento, de atração, de mostrar que eu sou um cara legal, de fingir que eu sou bonito, enfim. Tudo isso é processo e é método. Agora, o meu produto é meu projeto. Quando eu sou indústria, eu não preciso nem dizer, né? Meu produto é o que está dentro do meu catálogo. Agora, como é que você cria um mínimo produto e que mesmo assim ele seja viável e você consegue testar no seu negócio para ver se ele vale a pena você gastar tempo e realmente escalar a sua cabeça, a sua estratégia para fazer ele vender de verdade? No mundo das startups, que não sou eu que vou falar, é o Rodrigo, a gente chama isso de MVP, em inglês, né? Minimum Viable Product. Em português é MPV mesmo, tá? Mínimo produto viável. Gente, essa galera de startup que corre muito mais que todo mundo, que nasce do nada e arrebenta com um negócio de redes hoteleiras como o Airbnb, sem ser clichê, esses caras evoluem em 5 anos o que os caras demoram 50. E a gente na arquitetura, no design da indústria moveleira, eu tenho a sensação que vive no mundo da galera hoteleira também. E isso não é ruim, é o nosso status quo. Por isso que a gente precisa movimentar ele e enxergar um pouco diferente para poder criar com mais rapidez, errar com mais rapidez. E imagina esse cara sendo o projeto. Esse cara é o projeto agora, deixou de ser o cara que está enxergando. Ele é o projeto. Quando você analisa a tendência, os olhos dele são a tendência. Permite que ele caminhe e pare antes de se estabacar na torre de iluminação do palco. Que seria patético isso acontecer aqui, né? Verdade, né? Agora, só a tendência, gente, não ajuda, né? A gente precisa ter uma boa coleta de informações para saber como que eu uso essa tendência para que o meu projeto tenha valia mediante a informação que eu coletei. Porque se eu coletar uma informação só na minha cabeça e fizer um projeto para mim, eu que vou ter que pagar para mim o resultado desse trabalho, né? E aí, gente, o resto é técnica. O resto é só ciência. A satisfação que eu tanto comentei antes está aqui, gente. É entender uma pessoa e enxergar para frente. Quem já passou por um processo de desenvolvimento de projeto ou produto que conseguiu aliar esses dois elementos de cima, gente, sabe o quanto é gostoso estar na frente de um cliente que olha para ti e quase chora, e às vezes chora pelo resultado do trabalho, chora de alegria. Porque a técnica, ele já entendeu que você sabe. Agora você entregou satisfação. E aí, gente, só para finalizar, eu sou esse carinha aqui, né? Uma foto horrível do caramba. Ainda bem que o Jean vai se atrasar, que é do olhar de arquiteto, e não está vendo essa foto porcaria que eu pus aqui. Mas é a minha melhor foto. E estou aqui, né, no mundo dos técnicos, porque eu me formei sendo um cara técnico. Eu abri meu negócio sendo um cara técnico. Toda indústria que nasce também, nasceu porque é técnica. Ela sabe produzir alguma coisa. E aí ela está no marzinho vermelho aqui, cheio de tubarão. Eu gosto de falar que ele é vermelho porque eles já se morderam, né? Já sangraram pra caramba e está cheio de sangue nesse negócio. E aí eu sou um técnico melhor que o outro. Assim, eu só vou abocanhar outro técnico, gente. Baita negócio esse, né? Eu vou crescer no meu negócio mordendo outro técnico. Ah, vai. Você vai brigar por preço, meu filho. É isso que vai acontecer. Em todos os negócios. Arquitetura, design e indústria moveleira. E aí, gente, eu tenho um monte de coleguinha aqui.
um monte de monstrengo junto comigo, e faz parte. O nosso negócio é cheio de gente, né? Seja arquitetura e seja indústria. E eu quero estar aqui, gente. Eu acredito que a gente pode estar aqui. Só que para estar aqui, eu preciso olhar para frente. E aí, já que vocês não têm bola de cristal, né? Eu tenho certeza que se tivessem, podiam estar contando outras histórias para outras pessoas. Só nos resta avaliar as tendências, gente. E entender que elas não são bobagem. Elas fazem parte do teu negócio. Aí você pode odiar a tendência A, B e C. Desde que você sabe por que você está odiando aqui e não aí. Não adianta a sua opinião particular. Feliz é a indústria e o profissional que não gosta de uma tendência e ganha dinheiro com isso. É sério, gente. Feliz do profissional é o profissional e a indústria que odeia uma tendência e ganha grana com isso. E vamos lá, gente. O meu produto é muito bom, né? É isso que a gente fala quando é muito técnico. Pois é, o Raj, lá na Índia, porque os indianos vão chegar. O chinês já passou, tá? Já são bons pra caramba. Os indianos vão chegar. E o Raj também diz isso. O meu produto é muito bom. Fala lá em indiano, né? Não sabe falar português. E aí, gente, quando nós nos furtamos de contar uma história melhor de arquitetura e design para as empresas e para os nossos clientes, a gente é igual o Raj, porque a gente não conta a história. E a gente acha que o projeto e o produto vai falar sozinho. Não vai, gente. A gente precisa fazer mais, e a gente precisa se posicionar. E para que isso aconteça bem, é importante entender isso, que máquina faz melhor a técnica do que nós. Máquina faz melhor, gente. Se não existe ainda, vai existir. Agora, fora da parte técnica, o que você entrega? Não pode entregar a tendência feiticeira também, tá, gente? Só porque a gente tem uma lembrança da propaganda na TV, né? Né, Rafael? A gente não pode ir para esse lado. A gente tem que entender que as melhores tendências, e aqui eu não vou entrar no mérito de nenhuma, as melhores tendências precisam ser sempre resultado do comportamento das pessoas. É para isso que a gente olha para a tendência e não para dizer que elas são bonitas, eu gosto, eu odeio. Gente, o grande objetivo do Conexão é trazer essa mensagem para vocês e abrir o papo aqui para que a gente consiga conversar com uma galera muito fera, muito entendida nos seus negócios, gente. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e a gente já vai começar outro papo.